Eu quero compartilhar uma palavra com você, que está no livro de Gálatas, no capítulo 5. Tudo bem, Rubão? Tá dando para ficar aí tranquilo? Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Feche os teus olhos por mais um minuto, Espírito Santo. Esta é a tua palavra. Não são letras e frases formuladas, são palavras que contêm poder. Poder para transformar a ponto de penetrar no mais profundo do coração e da alma do homem. A tua palavra, ela é capaz de nos fazer discernir os pensamentos. A tua palavra separa as juntas e as medulas. Separa o espírito e a alma, separa aquilo que é de Deus e aquilo que é da natureza do homem. Por isso, Espírito Santo, nesta noite, que a tua palavra encontre em nós um campo fértil, um coração e um espírito preparado e aberto para receber, para sermos transformados, tocados, inundados pelo teu poder. Eu te peço, ó Deus, pela tua graça, que abençoe a vida do apóstolo Djalma, da pastora Mirna, do André, da Kemily, do Tiago e da Milena, como família apostólica desta casa. Que a tua sabedoria, a tua autoridade venha abundantemente sobre eles, que eles sejam inundados pela tua glória e pela tua presença. Nós os abençoamos como igreja, os reconhecemos como autoridade nesta casa, e liberamos sobre eles a colheita daquilo que eles têm plantado no teu reino. Abençoa-os, ó Deus, porque o óleo desce e da cabeça ele vai para a barba. Oh, abençoa essa família, faze-os andar, faze-os correr, faze-os voar com asas como de águias. Oh, acelera aquilo que precisa ser acelerado, Senhor. Abre todas as portas, estabeleça as conexões. Envie, Senhor, o suprimento e o mantimento. Oh Deus, que os céus estejam abertos sobre eles. Eu abençoo os pastores e líderes, suas famílias. Abençoo, Senhor, as famílias desta igreja, para que tudo que tem sido plantado seja frutífero, se multiplique, em o nome de Cristo Jesus. E tudo isso para a honra e glória do seu nome, para a glória do teu nome, para que todos digam e saibam: a Deus verdadeiramente sobre a vida deles. Muito obrigado, Senhor, pela tua bondade. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Aleluia e amém. Querido, essa carta aos Gálatas, ela foi escrita mais ou menos 55 ou 60 depois de Cristo, pelo apóstolo Paulo. E eu diria que a carta aos Gálatas é um dos livros mais ricos da Bíblia, porque a carta aos Gálatas, ela fala sobre a fé, ela fala sobre a graça, ela fala sobre a liberdade, ela fala sobre a cruz. São 6 capítulos, mas que parece que falam a história da humanidade, que falam a história, a jornada de Deus com a humanidade.
E você vai encontrar muitos princípios, tesouros e valores dentro desta carta. Então, antes de mais nada, eu quero te aconselhar, são só 6 capítulos. Tire um tempo para ler e para meditar sobre esta carta, que é muito preciosa e muito relevante para os nossos dias. E ali o apóstolo Paulo, ele adverte os Gálatas sobre os retrocessos da fé. Ele diz: ó Gálatas insensatos, o que foi que mudou em vós? Vocês começaram no Espírito, por acaso agora vocês vão andar na carne? Então o apóstolo Paulo pega diretamente a revelação que ele tem de Cristo. O apóstolo Paulo é aquele que tem o seu ministério respaldado pelas colunas da igreja. Tem o seu apostolado respaldado por Pedro, por Tiago e por João, que eram considerados colunas da igreja. O apóstolo Paulo também, com autoridade, através da revelação de Cristo, é aquele que repreende Pedro, repreende Barnabé, quando entende que eles se tornaram repreensíveis. O apóstolo Paulo é aquele que mais fala sobre a justificação pela fé. É aquele apóstolo que foi enviado aos gentios. O apóstolo Paulo também tinha a lei como guia. Tinha o propósito de conduzir a igreja a Cristo o tempo todo. O apóstolo Paulo é aquele também que fala acerca dos falsos mestres. Aquele que adverte as igrejas. Mas ele também fala sobre algo muito importante e relevante, que é o conflito entre a carne e o espírito. A não ser que eu seja muito diferente de você, ou a não ser que você seja muito diferente de mim, há um conflito quase que diário dentro da minha alma, dentro do meu ser, do ser humano que eu sou, entre espírito e carne. Dentro de nós há sempre uma luta constante entre decidir andar no espírito ou andar na carne. Sabe, queridos, a não ser que você já tenha superado todas as coisas, há dentro de nós uma grande tendência a escolhermos as coisas da carne, a olharmos para as coisas da carne. Mas essa carta, o apóstolo Paulo está dizendo: andem no Espírito. Andem no Espírito, e dessa forma vocês jamais satisfarão os desejos da carne. E quando o apóstolo Paulo ele diz: andai em espírito, aqui eu entendo que andar é uma ação. Andar não é algo lúdico, não é algo romântico. Andar é uma ação, uma atitude. Quando alguém diz para você: anda, você vai precisar agir. Andar significa mover-se, significa caminhar em direção a alguma coisa, significa ir para, significa estar em atividade, significa estar em funcionamento. E aqui o apóstolo está nos trazendo uma orientação específica. Não é uma possibilidade, não é um conselho. Ele está dizendo: andai em espírito. Está dizendo, isto é uma ordenança. Aí você me diz: por que, pastor? Vocês que estão aí, a Isa, a Gi, as meninas lá, diga: por que, pastor? O Rafa está ali também, né? Sabe por quê? Porque só tem 2 maneiras, Rubão, do homem andar. Ou ele anda na carne, ou ele anda no espírito. Não existe meio termo. Ou você está grávido, ou você não está. Não existe meio termo. Ou você vai andar na carne, ou você vai andar no espírito. Por isso o apóstolo está dizendo: escolha andar no espírito. Aliás, não é escolha, é decida. Decida andar no espírito. Olha só quais são as características da carne. A carne tem a sua própria vontade teimosa. A carne age conforme lhe convém. A carne faz tudo o que escolhe fazer. E então depois pede a Deus que abençoe essas escolhas. Olha como é engraçado. A carne não pergunta a Deus. A carne primeiro faz e depois diz: agora Deus me ajuda. Me ajuda porque eu fiz besteira. Me ajuda porque a minha escolha não foi a melhor. Me ajuda porque essa escolha está me trazendo prejuízo. Me ajuda porque essa escolha está me marcando. Está me ferindo. A carne não pergunta a Deus. A carne ela tem a sua própria vontade. Por isso o apóstolo Paulo,
Ele diz: quando você for fazer a sua escolha, ande no Espírito, porque assim você vai decidir no Espírito. Sabe o que a carne diz para Deus? A carne diz assim: Senhor, me dê o juízo perfeito, e posso fazer escolhas inteligentes. Eu posso andar por mim mesmo, eu posso fazer o que eu quiser, porque Deus vai me abençoar. Afinal de contas, Deus não disse para Abraão: onde colocar o pé vai ser sua terra, onde você colocar a sua mão vai ser abençoado. A carne, ela tem a sua própria maneira de se orientar. A Bíblia diz em Provérbios que o coração do homem faz os planos, mas que a resposta certa vem da boca de Deus. Então a carne diz: ei, eu não preciso esperar por Deus para ser orientado. Eu vou fazer a minha escolha. Mas Paulo diz assim: eu e você, como filhos de Deus, devemos andar exatamente no oposto, na contramão dessa verdade. Andar no Espírito é justamente o oposto de andar na carne. Quem anda no Espírito rende a vontade ao Espírito Santo. Como Jesus estava no Getsêmani e disse: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Porque quem anda no Espírito se rende à vontade do Espírito Santo e confia que Deus vai agir em todas as coisas. Confia que o caráter de Deus é perfeito e que Ele jamais vai falhar. Que as escolhas do Espírito são escolhas sábias, são escolhas inteligentes, são escolhas saudáveis, são escolhas de vida. Por isso andar no Espírito é exatamente o oposto de andar na carne. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos foi enviado para instalar o completo governo de Cristo em nossas vidas. Olha só o que diz Salmo 37, 23. O Senhor firma os passos do homem bom. O Senhor firma os passos do homem bom. Agora, parece que há uma contradição. Porque a Bíblia diz que não há um justo sequer, que o homem é mau. Como é que pode o Senhor firmar os passos do homem bom se ele não existe? Sabe quem é o homem bom? O homem bom é aquele que faz as escolhas do Espírito. O homem bom é aquele que decide olhar para Cristo. É aquele que olha para o Espírito Santo e diz: eu vou andar na tua vontade, eu vou andar nas tuas escolhas e não nas minhas. Por quê? Porque o Espírito Santo cumpre este propósito em nós. Ele deseja, a sua função é nos guiar e nos dirigir em cada mover. O Espírito Santo nos foi enviado para ser o nosso guia, constante e infalível. E Ele habita em todos aqueles que confessam a Cristo como Senhor e Salvador. É Ele que habita em nós. Após nascer de novo, irmão, a partir do momento que você recebeu a Cristo como Senhor, eu e você devemos andar e atuarmos neste Espírito. O que é então andar no Espírito? Primeiro eu preciso dizer que compreender a verdade sobre andar no Espírito poderia livrar muitos de nós da confusão, das contendas, da angústia, da indecisão, inclusive dos desejos da carne. Então, o que é de verdade andar no Espírito? Andar no Espírito é dizer sim para Deus. Você quer fazer isso nessa noite? Eu preciso dizer que quando nós dizemos sim para Deus, isso dói muito em nós. Dizer sim para Deus, o bom, é a melhor escolha, não, mas não é a escolha mais confortável. Quando eu e você dizemos sim para Deus, tudo que é natural vai operar contra nós. Dizer sim para Deus, andar na vontade de Deus, é dizer: eu perdoo aquele que me feriu.
é dizer: eu vou orar por aquele que me persegue. Dizer sim para Deus é considerar o seu próximo superior a você mesmo. Dizer sim para Deus é ter as suas leis, os seus mandamentos como algo de prazer. Não é confortável, mas é a melhor escolha. Então o que é andar no Espírito, pastor? É dizer sim para Deus. Antes de você nascer de novo, não é que o Espírito não estava em você, o teu Espírito como homem, porque você só é vivo porque tem um Espírito. Mas o teu Espírito estava apagado. Marco, faz um favor para mim. Apaga essas luzes aqui. Pode apagar a iluminação também, apaga tudo. Apaga tudo. Só porque você não está me vendo, não quer dizer que eu não estou aqui. Você ainda está me vendo porque tem algumas luzes acesas aí. Pode apagar tudo. Vamos deixar isso aqui um breu. Aí, tem duas aqui ainda. Tomás, dá para me ver na filmagem aí? Não? Mas dá para me ouvir, né? Olha só, eu estou aqui. Acontece que quando teu espírito está desconectado, você é assim. Enquanto o Espírito não aviva o nosso espírito, pode deixar apagado por enquanto, Lucas, rapidinho, já vou pedir para ligar. É o Lucas não, é o Luiz, né? Não, é o Luiz que está ali apagado. Agora vê. Enquanto nós estamos desconectados do Espírito de Deus, nós estamos assim, com o espírito apagado. Sabe o que acontece quando você nasce de novo? Vai lá, Luiz, me ajuda. Vou chupar o café. Olha aí o que acontece. Não quer dizer que porque estava um breu e você não estava vendo, eu não estava aqui. O teu espírito sempre esteve dentro de você. Mas porque você não tinha o Espírito Santo, então o teu espírito estava apagado. A partir do momento em que o Espírito vem sobre você, você recebe a Cristo como Senhor da tua vida, então o teu espírito é aceso outra vez, e a partir desse momento o Espírito Santo passa a te governar. As lâmpadas estavam aqui, sim ou não? O que é que faltava para elas acenderem? Alguém acionar a energia. A energia é acionada quando eu digo sim para Deus. O Espírito é aceso em mim quando eu digo sim para Deus. Quando eu digo sim para a vontade de Deus, então o Espírito é vivificado na minha vida. Por isso o apóstolo Paulo diz: não apagueis o Espírito. O que é que significa, pastor, apagar o Espírito? Significa dizer não para Deus, significa dizer não para os seus mandamentos, significa virar as costas para as suas leis, significa não confiar que Ele é Deus. Mas todas as vezes que eu preciso decidir, e eu acesso o lugar de energia, então a luz se acende, a minha mente se acende, o meu espírito se acende, porque o Espírito Santo está em nós, Ele vive em nós. Você não pode dizer: o Espírito Santo não me guia. Você não pode dizer: o Espírito Santo não me dá direção. Sabe por quê? Porque você não apertou o botão. Ou nós não apertamos o botão, ou nós achamos que a nossa vontade é melhor. Andar no Espírito significa decidir certo. Olha o que diz o texto de Gálatas 5:25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não é só viver, não é só a presença, irmão, não é só estar diante da presença, é agora agir como Ele.
Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aqui está uma instrução muito simples do apóstolo Paulo. O que ele está dizendo de maneira mais simples é: se o Espírito Santo está vivendo em você, deixe que ele tenha o controle total da sua vida. Todos nós devemos ser guiados pelo Espírito. Eu e você fomos feitos para ser guiados pelo Espírito. Aí ele diz aí: não se embriaguem com vinho, que leva a libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Está em Efésios 5,18. Pastor, como é que eu faço isso de maneira prática? Submeta-se à vontade de Deus. O que não é andar no Espírito? Andar no Espírito não é misticismo. Andar no Espírito não é o cara que anda torto. Epa, lá, baixando. Não é isso. Também pode ser, mas não é exatamente algo aparente. Andar no Espírito é ser obediente. É mais simples do que a gente pensa. Andar no Espírito não é fazer cara de espiritual e dizer: eu não tenho equívocos, eu não tenho erros, eu não escolho errado, eu não tomo decisões erradas. Andar no Espírito é dizer: eu preciso dessa graça, eu preciso decidir certo. Andar no Espírito é dizer: eu decido obedecer. Se possível, passa, Senhor, mas se não é possível, eu confio que a tua vontade é a melhor. Está entendendo, irmão? A gente acha que andar no Espírito é manifestar um monte de coisa, um monte de dons. Não. Você pode ter dons espirituais e não andar no Espírito. Existem falsos profetas. Dons espirituais não definem a maturidade de um homem de Deus. O que define a maturidade de um homem de Deus no Espírito é o fruto do Espírito. É o quanto ele anda em amor. É o quanto ele anda em benignidade, em longanimidade, em domínio próprio, em mansidão, em bondade. É o quanto ele manifesta de Cristo. Eu não consigo andar no Espírito porque eu não tenho dom nenhum. Querido, esquece isso. Os dons, eles são úteis para o projeto. São úteis para outras pessoas. O que eu e você precisamos é manifestar o caráter e a missão de Cristo. Não tem muito segredo. Jesus é o maior exemplo disso. Meu Deus, de alguém que andava em total submissão ao Espírito Santo. E eu e você, assim como Cristo andou dessa forma, em submissão ao Pai, submissão total. Olha só o que ele diz em João 5,19. O filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o filho semelhantemente o faz. Meu Deus, estou falando de Jesus. Jesus continua dizendo: eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Eu vivo pelo Pai. Se Jesus viveu dessa forma, é possível eu e você vivemos também. Porque o mesmo Espírito que agia em Jesus, se manifestava em Jesus e através dele, hoje vive em mim e em vocês, se manifesta através de nós. Por que eu devo andar no Espírito? Em primeiro lugar, para não satisfazer os desejos da minha carne. Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Por quê? Porque a carne, as escolhas da carne me afastam de Deus, e também me afastam da eternidade. Eu não quero viver a minha eternidade longe de Deus. Eu não quero perder a oportunidade de estar com Ele eternamente. Porque devo andar no Espírito?
Porque se eu andar no Espírito, então eu não vou satisfazer os desejos da minha carne, que são muitos, são vários, são diversos. São batalhas que a gente precisa vencer. Olha só Enoque. Gênesis 5:24 diz que Enoque andou com Deus e já não era, porquanto Deus o tomou para si. Imagina que a geração em que Enoque estava vivendo era uma geração perversa. Nada difere desta que estamos vivendo agora. Uma geração iníqua, mundana, pagã, idólatra, injusta, maléfica, uma geração. Meu Deus, eu vi esses dias que foi homologado no Brasil 70 tipos de gêneros. Não é homem e mulher, agora você é qualquer coisa. Se você disser eu sou um animal, você é um animal. Eu vi no Japão uma mulher casando com uma árvore. Eu vi japoneses casando com um boneco inflável, cara. Que absurdo que nós estamos vivendo nessa geração. Você está vendo todo tipo de aberração. E Enoque viveu numa geração parecida. Porque Enoque pegou a geração de Noé. Mas Enoque decidiu andar no Espírito. Enoque ouviu e obedeceu. Diferente de Caim, que ouviu, mas não obedeceu. Deus falou: Caim, o pecado jaz à porta, cabe a você dominá-lo. Decida andar no Espírito, decida pela minha vontade. Eu não posso fazer isso por você. Por que que Deus não quer que eu e você escolhamos errado? Porque nós vamos colher os frutos da nossa escolha. Ninguém zomba de Deus. Aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. Você vai sofrer e eu vou sofrer consequências por causa das nossas escolhas. Enoque viu aquele ambiente de perversão, de rebeldia. Mas dentro dele ele diz: ei, eu não vou fazer a minha própria vontade, enquanto os outros escolheram fazer as suas próprias vontades. Porque o texto de Noé diz que eles bebiam, comiam, casavam e davam-se em casamento. Eles não estavam nem aí para a hora do Brasil. Sabendo que haveria e que viria um juízo da parte de Deus. Mas Enoque olhou para tudo aquilo e disse assim: eu não vou ser desta forma. Eu não vou andar nessa verdade carnal. Eu não vou andar na promiscuidade, na perversidade. Não que fosse fácil para ele, não que ele fosse um super-homem como eu e você, que todos os dias se apresenta diante de nós as tentações, as provações, mas cabe a mim, a você, dizer: eu não quero, eu não vou satisfazer a minha carne, eu não vou satisfazer a minha vontade, mas eu escolho viver a vontade de Deus. Por quê? Porque isso vai me levar a um lugar de vida, vai me levar a um lugar de delícias perpétuas, vai me levar a um lugar de poder, vai me levar a um lugar de realização, de satisfação. O que Deus está dizendo: se você fizer a sua vontade, as consequências serão terríveis. Mas se você fizer a minha vontade, ei, leite e mel virão sobre a tua vida. Você vai viver e comer o melhor dessa terra, porque a minha vontade é boa, é agradável e é perfeita. É tão difícil para nós. Com certeza a escolha de Enoque significou sacrifício, significou lutas contra os desejos carnais, contra as paixões que dominavam o povo naquela época. Mas dessa forma, Enoque agradou a Deus. Muitos olham para essa história, Rubão, como uma história, como se fosse um conto. Não, Enoque existiu. Enoque viveu. É uma história verídica. Agora também é uma tipologia. A vida de Enoque seria o tipo do que nós somos antítipos.
Seria uma figura daquilo que aconteceria agora, a figura da igreja. A Bíblia diz que Enoque viveu 365 dias, anos, aliás. Enoque viveu 365 anos. Está em Gênesis 5:23. O que significa? Que nós temos 365 dias por ano para viver com Deus. Que nós podemos fazer isso, que é possível. Isso seria uma figura daquilo que nós como igreja podemos viver. Então, a despeito da nossa geração ser uma geração cruel, uma geração perdida, queridos, egoísta, cabe a mim e a você fazer as escolhas. E eu quero te encorajar a escolher por Deus. Diga sim para Ele. Diga sim para a sua vontade. Diga sim para Ele hoje. Tira essa raiva do teu coração. Tira esses sentimentos ruins, cara. Escolha sim. Por que eu devo andar no Espírito? Porque no Espírito nós percebemos a voz de Deus. Eu acho que todos nós, sem exceção, queremos ouvir a voz de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus fala o tempo todo. Mas poucos de nós percebem a voz de Deus. Sabe, queridos, a nossa vida é uma loucura. Apesar que agora a gente está com esse negócio de ficar em casa e tal. Mas semanalmente eu tenho ido a um monte orar. Tenho ido com alguns amigos pastores e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, porque toda sexta-feira é uma surpresa. Toda sexta-feira é uma maluquice. Não dá nem para contar, porque se contar, vai dizer, está mentindo. E eu contei uma experiência anterior para vocês. E nessa sexta que passou, nós estávamos ali no monte orando e tal. E a experiência é longa. Mas o que eu quero extrair, quero te dizer, é que Deus falou muito claro ao nosso coração através de algo que aconteceu ali. A lua, as estrelas. Deus falando através da sua criação também. E Deus disse claramente a nós: vocês precisam amadurecer. Vocês precisam entender que a experiência é fruto do coração de vocês para comigo. Vocês precisam valorizar quem eu sou e não a experiência. Eu não vou ao monte buscar porque eu quero uma experiência. Eu vou ao monte buscar porque eu preciso de Deus. Eu preciso da direção dEle. E como Deus é bom, então Ele nos dá uma experiência para dizer, eu estou aqui. E foi animal demais. Meu Deus do céu. A gente sai de lá extasiado. Parece que passou o dia inteiro no spa. E Deus está dizendo, ei, não é a experiência que é importante. Importante sou eu. A experiência só é parte do pacote. Tem muita gente querendo ouvir Deus falar. E eu sempre, quando alguém falar, pastor, não escuto Deus falar. Eu digo assim, é ruim, mas é bom. Digo, por quê? Porque quando Deus fala, você tem que perder alguma coisa. E não é bom. Mas é bom. Porque perdendo aquilo, você ganha algo muito maior. Eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus. Primeiro, Deus está falando o tempo todo. Através de muitas coisas que você não está percebendo. Porque Deus fala o tempo todo, mas não fala da forma que você quer. Graças a Deus por isso. Se Deus desse para a gente o que a gente quer, a gente estava perdido. Porque dali um tempo você diz, graças a Deus eu não tive o que eu queria. Todas as vezes que eu ouvi a voz de Deus, irmãos, nitidamente, audivelmente, foi para perder coisas que eu queria, que eu gostava. Então, quando Deus falar no teu espírito, obedece de primeira, para não ter que perder a segunda. E obedece na segunda, se passar a primeira, para não ter que perder a terceira.
É interessante, né? Agora, olha a experiência de Filipe, aquele que era evangelista, não o apóstolo. Esse Filipe era um dos 7 diáconos, que estavam cheios do Espírito Santo, que serviam a mesa ali no livro de Atos. Ele estava ali em Samaria, pensa nisso. Ele estava em Samaria pregando o evangelho, tinha uma multidão lá, era uma conferência enorme. Ele estava realizando milagres, ele estava realizando sinais, e de repente ele ouve uma voz assim: eu vou te tirar daqui, eu vou te levar para um lugar deserto. Imagina vocês, meninas, vocês estão dançando lá no Descende, com milhares de pessoas sendo abençoadas com os movimentos e com aquilo que Deus está transmitindo através de vocês. E de repente, Deus fala para vocês: sai daqui e vai lá para o meio da comunidade que eu quero usar vocês lá. Mas Deus, não tem ninguém lá. Mas eu quero usar vocês lá. Alguém que quer ouvir a voz de Deus tem que estar disposto a isso. Tem que estar disposto a estar no palácio, mas tem que estar disposto a estar na choupana. Tem que estar disposto a viver qualquer realidade. Porque Deus não vai falar o que você quer. Deus não vai falar para satisfazer a tua carne. Deus vai falar para te dar direção. Oh meu Deus, olha o que diz Atos 8:26. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Ele está dizendo: sai do meio da multidão, sai do Sinai. Mas Filipe podia dizer: Senhor, mas eu estou fazendo tanta coisa boa aqui, eu estou realizando milagres, eu estou glorificando o teu nome, as pessoas estão vendo o Senhor agir. Sai daqui, Filipe, e vai lá para o lugar deserto, porque eu não quero que você fique aqui, eu quero te usar de outra forma. E Filipe prontamente obedece. E Filipe tem a história ali com o eunuco. Quando ele prega o evangelho, aquele eunuco que passava. E aquele eunuco, os olhos dele são abertos e ele se batiza. Então Deus não tem problema nenhum em te tirar do meio da multidão e te levar para um lugar que não tem ninguém. Muitas vezes a vontade de Deus nos parece perda, mas no fundo é ganho. Ei, a minha carne estava tão desejosa disso, Senhor. Às vezes você diz assim: Deus, eu quero comprar um carro novo. Deus diz: não, agora não. Você diz: um carro novo, Deus, eu quero um carro novo. Deus diz: não, agora não. Às vezes diz: Senhor, eu quero namorar aquele cara ou aquela menina. Deus diz: não, isso não. Mas Deus, eu quero. Deus: não. Eu tinha um diretor no seminário, que ele era muito gentil, muito legal. E hoje é um amigo pessoal, que é o pastor Jefferson, lá de Dallas. Era muito engraçado, porque a gente estava retirado e separado de tudo. E às vezes passava campeonato, final de campeonato, Libertadores e tal. E a gente ia lá na sala dele e falava: diretor, põe a televisão lá para a gente assistir o jogo. Aí ele olhava para a gente assim, dava um sorriso e dizia: acho que não, né? Não dava nem para brigar, ficar bravo com ele. Ele dizia: acho que não, acho que é melhor vocês irem dormir, porque está tarde, amanhã tem que levantar cedo. Ele tinha um propósito em dizer: não. A gente queria assistir o jogo, ele dizia: não, acho que não, né? Sorrindo. E Deus é assim com a gente: Deus, eu vou... acho que não, né? Acho que não. Cara, você não sabe o que tem depois da curva. Mas eu sei. Filipe, sai do meio da multidão. Aqui você já cumpriu o teu papel, cara. Agora vai lá para o lugar deserto. É ali que eu preciso de você. Eu vou terminar isso, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Por que devo andar no Espírito? Porque só no Espírito eu posso adorar a Deus. João 4:23 diz: mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O adorador, ele é encontrado em Deus. Ele é encontrado por Deus, aliás. O Pai procura. Eu devo andar no Espírito, porque quando eu andar no Espírito, Rubão, o Pai vai me encontrar como um adorador. Só pode adorar a Deus quem é filho. Todos podem dar a Ele louvor, mas a adoração só filho.
Quem não é filho não pode adorar a Deus. Porque o seu espírito está apagado. O Pai procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. A adoração que não é oferecida no espírito não é aceita por Deus. Hoje dizem assim: o importante é adorar a Deus. Não, não é o importante adorar a Deus. O importante é adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus recebe adoração. A gente que é da música ouve muito isso. Não, mas é para Deus. É para Deus nada, é muito ruim. Mas é para Deus não, vai melhorar. Vai aprender, vai fazer direito. Não tem esse negócio de é para Deus. Aí o mais religioso vai dizer: mas Deus usou até a mula uma vez. Cadê a mula na história depois? Outra coisa, Deus não fez a mula para falar. Deus fez você, para Ele falar através de você. Se Deus aceitasse, hein, Cíntia? Se Deus aceitasse qualquer adoração, por que Nadab e Abiú morreram? O altar de incenso que ficava no lugar santo, para o Santo dos Santos, ele tinha uma essência, um aroma por cima dele, que queimava e subia. Era essa essência que enchia o Santo dos Santos de fumaça. Só que aquela brasa que queimava aquele incenso tinha que ser necessariamente a brasa do altar de sacrifício. Então o sacerdote tinha que sair dali e no altar de sacrifício, aquela brasa que queimava os animais como sacrifício, tinha que recolher as brasas dali, levar para o altar de incenso. E aquelas brasas do altar de sacrifício é que fazia um aroma e a fumaça queimar. Mas Nadab e Abiú tiveram uma ideia interessante. Vamos inventar o isqueiro. Vamos fazer um fogo de qualquer jeito, porque o importante é o incenso subir. Não, Rafael? O importante é subir o incenso. Como ele é feito, de onde vem o fogo, não importa. Deus não está nem com isso. Aí eles foram lá, fizeram foguinho embaixo lá do incenso, ficaram brincando e de repente, pô, os dois morreram. Aí você diz para mim que Deus aceita qualquer adoração? Não. Deus aceita a adoração do jeito dele. Deus aceita a adoração como Ele estabeleceu. Por isso que eu devo andar no Espírito. Porque se eu andar no Espírito, então eu vou oferecer a Deus a adoração que Ele estabeleceu. E a adoração que Ele aceita. Nadab e Abiú morrem. E o verdadeiro adorador, ele precisa entender que vem o governo de Deus quando ele adora. Quando o verdadeiro adorador se manifesta, o governo de Deus vem sobre a terra. Olha Paulo e Silas na prisão, você já conhece essa história. Quando eu adoro, o meu emocional é substituído pela fé. Eu já não ando mais das minhas convicções humanas, mas eu ando pela fé. Olha o que diz Salmo 144, versículo 1. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Sabe o que está assim? Davi está dizendo aqui? Davi sabia usar a espada, mas Davi também sabia usar a adoração. Sabia tocar um instrumento no espírito. Isso fazia com que ele vencesse as guerras. Não no campo emocional, mas no campo espiritual. Quando eu adoro em espírito, então, a minha fé é ativada. Os céus se abrem. E os céus governam sobre nós. Eu já contei essa experiência algumas vezes. Mas eu tinha costume de orar numa casa que eu morava. Eu tinha uma laje, eu subia naquela laje. E eu passava algumas horas ali orando, buscando a Deus. E de repente eu tive uma visão. A minha visão eram 4 estrelas. Cada estrela corria para um canto do céu e cortava o céu. E fizeram um quadrado. Uma foi para cá, outra foi para cá, outra foi para cá, outra foi para cá. Quando essas 4 estrelas completaram o seu ciclo, apareceu uma grande estrela no centro e começou a se movimentar. E eu perguntei a Deus,
O que é isso? Deus não respondeu. Eu passei, sei lá, umas 3, 4 horas tentando discernir aquela visão, e Deus em silêncio não falava nada. Então passaram alguns dias, eu não me recordo quantos dias, mas eu estava comendo na minha mesa, e o Espírito Santo falou para mim: eu quero lhe falar a respeito daquela visão. Na hora eu larguei o que eu estava fazendo, subi para o meu lugar de oração e disse: fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. E o Espírito Santo falou para mim: quando você se colocou em adoração, as 4 estrelas representam as quatro extremidades do altar. Quando o verdadeiro adorador adora, então um altar é erigido, um altar espiritual. Esse altar de incenso tinha 4 chifres. Chifres não fala que é do diabo, chifre fala autoridade. Por que tinha 4? Porque representa as extremidades da terra. Norte, sul, leste e oeste, a totalidade. Representa um altar, ou seja, um altar completo que alcança toda a extremidade, as extremidades. E quando aquele altar foi erigido pela adoração, então se manifestou o Rei da Glória. Jesus se manifestou, porque quando um verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade, o Rei se manifesta. Por isso Jesus diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que ele está dizendo? Arrependei-vos, porque agora chegou o verdadeiro adorador, e eu vou adorar e os céus vão se manifestar. E naquela experiência eu aprendi que todas as vezes que eu estou em adoração diante de Deus, os céus vão responder à minha adoração, milagres vão acontecer, os céus vão reagir àquilo que está sendo feito na terra. Então, quando há adoração verdadeira em espírito, há governo dos céus. Quando há adoração verdadeira em espírito, o Rei vem e governa sobre nós. Por isso o salmista diz: se você adora ídolos, você vai se tornar semelhante a eles. O que significa que se eu adorar a Deus, também me tornarei semelhante ao seu caráter. Viverei de glória em glória e de vitória em vitória. Amém, meu querido? Eu espero que esta palavra ela tenha encontrado um lugar no teu coração. Lá no Antigo Testamento, a nuvem guiava o povo de Deus. Depois que o Espírito foi liberado ali no cenáculo, é Ele quem dirige as nossas vidas. Então todos nós que amamos a Jesus também temos uma nuvem para seguir. Eu e você podemos ser cheios do Espírito Santo. Pastor, mas eu não fui ungido a nada. Você pode ser cheio e deve ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é para todos aqueles que aceitaram a Jesus, que receberam a Jesus como Senhor. Por isso o apóstolo Paulo diz: você pode orar e cantar no Espírito. Você pode experimentar as manifestações do Espírito. Mas ainda eu e você devemos nos comprometer a obedecer às suas ordens, à sua direção. Espere pela direção dele em todas as coisas, porque dessa forma você estará andando no Espírito. Concluo dizendo: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém?